Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Salles e esse daqui é o novo quadro dentro do canal Universo Plural. E sabe qual que é o nome dele? Que rufem os tambores! Roletec! Você já deve ter visto, né? Porque deve estar aí no topo do vídeo, aí no título do vídeo, deve estar Roletec, né? Então, sem nenhuma graça esses tambores, né? E olha, nesse canal, nesse Universo Plural e nesse Roletec nosso, a gente vai falar sobre finanças, sobre tecnologia, sobre hardware, sobre software, sobre todos esses fenômenos curiosos da internet que a gente tem por aqui. Então, segue comigo e bora pro nosso primeiro Roletec. No vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre um tema que se chama meme coin. Você já ouviu falar? Talvez você já tenha ouvido falar sobre algumas dessas meme coins, como por exemplo a Dogecoin, a Shiba ou Pepe. Essas são três moedas memes que eu trouxe como referência. E para você entender o que é, calma, que eu vou explicar. Pois é, será que dá pra gente levar isso a sério? Ou é só zoeira? Porque normalmente essas moedas elas surgem através de algum meme, como por exemplo aquela do cachorrinho, que é a Shiba. Mostra aqui, coloca aqui pra nós, editor. Então ela foi criada com base nesse meme do cachorrinho. E através desse meme, que viralizou na internet, nas redes sociais, inúmeras pessoas começaram a comprar essa moeda, acreditando no longo prazo porque a moeda de fato era muito barata. Então, se você comprava uma quantidade significativa, como por exemplo R$100, essa moeda, de tão barato que era, se ela subisse meio centavo que fosse de dólar, você já ganharia mais que o dobro, mais que o triplo, e assim ia, e é um ganho absurdo. Mas ela é consistente? A rede dela, de blockchain, a rede onde ela é cadastrada, como funciona? Esse é o perigo que a gente tem que entender. O universo das criptomoedas é um terreno fértil para inovação, mas também para várias modinhas, vamos dizer assim. E é nesse meio que surgem as meme coins. Moedas criadas a partir de memes, piadas da internet ou comunidade online que começam a fazer uma brincadeira e torna aquilo uma moeda digital. Mas como que elas ganham tanta força que acabam movimentando bilhões de dólares? Sim, bilhões. É isso mesmo, você não tá ficando doido. Mas cuidado, porque nem tudo que viraliza é investimento. O que são de fato as meme coins? Meme coin são criptomoedas inspiradas em memes, personagens ou conteúdos virais da internet, como explicado anteriormente. Elas normalmente não têm um projeto tecnológico robusto por trás dessa moeda, como é o caso, por exemplo, da Bitcoin e do Ethereum, que já tem toda uma tecnologia por trás, um conceito bem elaborado e estruturado. O principal ativo de uma meme coin é a comunidade e o marketing por trás daquilo, muitas vezes alimentado por influenciadores, como, por exemplo, o caso do Elon Musk. Claro, é o bom e velho FOMO, medo de ficar de fora. Você se lembra da época que o Elon Musk comprou umas moedinhas da Dogecoin? Ele estava na casa dele, de boa, sem fazer nada, com os milhões na conta, parado, e de repente ele decidiu, vou comprar uma moeda, vou gastar um dinheirinho aqui, tô sem fazer nada. Entrou na corretora dele, foi lá e pesquisou pela Dogecoin. E aí então foi quando deu um boom. Ele comprou inúmeras moedas da Dogecoin apostando nela. Lembrando que a Dogecoin, ela era uma meme coin. Então após o Elon Musk ter comprado essa moeda, ele foi e fez uma simples publicação no seu Twitter. Após ele ter feito isso, gente, foi um boom surreal. Para quem não lembra, a moeda passou de valer centavos e centavos e centavos de dólar para quase $1. Então foi uma coisa assim surreal, através de uma influência de uma pessoa com uma meme coin que tomou essa proporção. Agora falando sobre a Shiba, ela se auto-intitula o assassino da Dogecoin, porque atualmente ela vem tentando pegar força para passar ali e ganhar toda essa fama a mais do que a Dogecoin. A Pepe Coin, baseada no meme do sapinho da Pepe, coloca aqui pra gente também, editor. Esse sapinho aqui. Essa Pepe, eu confesso que eu, particularmente, já, inclusive, ganhei um dinheirinho com ela. Mas, gente, lembre-se, tem que tomar cuidado, porque é o hype. É no momento. Se você comprou essa moeda hoje, ela já não está valendo quase nada, você comprou, valorizou, você vende e sai fora. Não fica aguardando muito, não, porque depois de alguns anos essa moeda pode não tá naquilo mais e você nunca mais recuperar aquele dinheiro. Depois dessas moedas que eu citei para vocês, surgiram inúmeras outras meme coins. Hoje, se você entrar na plataforma para olhar quantas meme coins existem, são milhões. Por quê?
Aí entra dentro de um X da questão. É muito fácil criar uma meme coin. Você sabia que se você aí que está assistindo esse vídeo quiser criar uma meme coin, ou eu, ou quem for que seja, quiser criar uma meme coin, em no máximo 10 minutos você cria uma meme coin. É muito simples. E isso fez com que surgissem essas várias e várias meme coins. E aí as pessoas acabam acreditando em vários projetos que são pequenos, pensando na valorização, mas não é assim, porque tudo depende do meme viralizar, de um influencer, como por exemplo o caso do Elon Musk, de soltar uma publicação onde ele compra todas essas moedas e aí a valorização acaba subindo por conta do fluxo de pessoas que acabam indo atrás da compra daquela moeda. É uma verdadeira avalanche de informações. Mas vamos lá, na prática, como funciona uma meme coin? Ela funciona como qualquer outra criptomoeda. Existe um contrato inteligente por trás, um suprimento total definido para ela. Geralmente é lançada em uma blockchain como, por exemplo, a da Ethereum ou a Binance Smart Chain. A diferença é que seu valor de mercado costuma ser totalmente baseado em especulação e volume de hype, e não em utilidade real, que é, por exemplo, o caso do Bitcoin e da Ethereum e outras. Elas são facilmente criadas por desenvolvedores, que é aquilo que eu disse, em 10 minutos você consegue entrar no site e conseguir criar uma criptomoeda, uma meme coin. O que isso significa é que surge e desaparecem meme coins o tempo todo. Então vamos entender quais são os riscos, porque é aqui que mora o perigo. Como o valor dessas moedas depende do humor da internet, elas são totalmente voláteis. Você pode ver seu investimento se multiplicar por 10 ou evaporar em minutos. Os riscos principais são pump and dump. Vocês já sabem que meu inglês não é bom, então não me julguem, tá? A valorização artificial seguida de uma queda brutal. Outro termo em inglês para poder lascar com o meu inglês tudo logo é o rug pull. Criadores somem com o dinheiro dos investidores e vai embora e termina aquela moeda e não quer nem saber. Então eu crio uma moeda, deixo todo mundo comprar ela e faço isso aqui. Eu sumo com o dinheiro de todo mundo e não tô nem aí. Vou lá, encerro a moeda some, por isso que eu falei. Moedas nascem e moedas somem o tempo todo. Outro item também é a baixa liquidez. Você não consegue vender quando quiser. Falsas promessas, promessas de listagem, de queimas de tokens ou parcerias que nunca acontecem. Então, os cuidados que você deve ter antes de investir em qualquer meme coin é ficando atento aos seguintes itens. Quem está por trás daquele projeto? Busca isso. Tem um rosto por trás daquilo ou é tudo no anônimo? Porque se for no anônimo, já cria-se uma pulga atrás da orelha. Existe liquidez real? Dá para vender os tokens com facilidade? Pesquisar isso antes é o mais importante. A comunidade dessa meme coin, ela é ativa ou só fala em ficar rico rápido? Porque tem muitas comunidades de meme coins que só falam, não, você pode comprar, você vai ficar rico rápido, você vai isso, você vai aquilo, mas e o que é o objeto por trás daquilo? Tem auditoria de contrato? Ou pode ser um código talvez malicioso? Existem os prós e os contras de qualquer pessoa poder criar sua meme coin. Então a gente tem que lembrar sobre isso, porque a questão das criptomoedas serem descentralizadas, não ter um governo por cima, uma empresa cuidando daquilo, pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro, como esse que a gente está falando. Outro ponto que você deve levar em consideração é: você aceita perder tudo? Porque sim, isso pode acontecer. E aí você tem que entender se vale a pena. Se você for comprar uma meme coin, eu acho que fica a dica que você não pegue aquele dinheiro que você vai precisar. Pegue um dinheiro que talvez você tenha ali parado que você quer fazer como se fosse uma aposta. Não é uma dica de investimento isso aqui, mas se você fosse fazer, se eu fosse fazer, eu pegaria um dinheiro meu que tivesse parado e colocaria naquilo como uma aposta. Se der certo, ganho muito. Se perder, não faria a diferença perder aquele dinheiro. Depende muito do seu perfil, se você vai estar disposto a arriscar essa quantia. E se for arriscar, te indico que arrisque uma pequena quantia. Como quem compra um bilhete de loteria, é a mesma coisa. Então você tem que estar ciente desses riscos. Pode ter uma experiência divertida e boa, mas pode ser que não. Jamais coloque um valor tão significativo em um item tão volátil como esse meme coin que você poderia escolher como entretenimento. Então as meme coins são um reflexo da cultura digital misturada no mercado financeiro. São irreverentes, virais e às vezes até lucrativas, mas o risco vem no mesmo pacote, lembra disso. Por isso, se você for entrar, vá com os 2 olhos abertos, inclusive coloca 2 olhos nas costas também e onde mais for preciso, faça uma pesquisa e lembre-se que o hype não é garantia de sucesso.
Então, assim, cá entre nós, se eu fosse investir em alguma meme coin, a gente tem no Brasil aqui os melhores memes, né, gente? Então, assim, os nossos memes brasileiros valeriam milhões. Então, se eu fosse criar uma moeda, talvez eu criaria uma moeda com o nosso cachorrinho caramelo. Aqui, aquele que fica na rua da sua casa, que tal? Eu acho que, inclusive, de repente, a termos de estudo, né? Talvez a gente pode fazer um próximo vídeo, se vocês quiserem comentar aqui embaixo, ensinando a vocês como que se cria uma meme coin. Porque hoje é muito fácil, como eu disse. Mas como fazer? Se vocês tiverem interesse, através de estudos, a gente pode fazer um vídeo e disponibilizar para vocês ensinando a criar uma meme coin a partir do zero. Em até 10, 15 minutos no máximo, você já está com a sua meme coin criada. E meme, no Brasil, é o que não vai faltar. Esse foi o nosso primeiro Rolê Tech. Eu tentei trazer um pouco para vocês entenderem o universo das meme coins, mas nesse canal a gente vai trazer os assuntos mais quentes do mundo tech e financeiro, sem perder a leveza e a informação de modo geral, trazendo para vocês tudo que vocês precisam saber para ser inserido nesse universo tech e financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender, já coloca o dedo no like aqui, se inscreve no canal do Universo Plural para você ficar por dentro de todos os conteúdos, compartilha com aquela pessoa que vive caçando aí a próxima Dogecoin e procurando aí no meio das meme coins qual que vai explodir, e comenta nos comentários aqui se você já investiu em alguma meme coin e qual foi essa meme coin, como foi a sua experiência. Eu quero saber, você ganhou dinheiro? Você perdeu? Como foi? Conta pra gente, eu quero conversar com vocês, interajam comigo. Então, ó, até o nosso próximo rolê e conta comigo. Até a próxima!